De volta com o Educador Entrevista, recebo hoje aqui o Sérvio, gratidão pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, Luciano, boa tarde a você também. Que satisfação estar com você aqui novamente, Luciano. Sérvio, estamos aí, não é? Verão em andamento, pessoas executando o seu projeto verão, que é para o verão do ano que vem, né? Mas a gente tem visto aí, né, prática de exercícios, caminhadas, pessoas um pouquinho mais preocupadas com alimentação, sempre, né, a gente faz aquelas promessas de ano novo, né, e tenta cumprir no início do ano, mas é preciso ter critérios, né? Não dá para sair fazendo de maneira aleatória ou querer um resultado a curto prazo. Realmente, Luciano, para você que estava aí na ceia de Natal, estourou seu champanhe e fez a promessa de começar o ano mais saudável, não é no Projeto Verão, pois vocês só verão no próximo ano, com certeza, esses resultados. Porque nós temos que pensar sempre o seguinte, né? Tudo é um processo. Nós vivemos um processo, nosso organismo vive de processos, de rotinas, e realmente é muito nobre que a gente tenha essa preocupação com a saúde. Eu acho que, independente do que a gente venha a projetar, é importante que a gente tenha esse projeto mesmo da saúde. Mas ele não acontece em um mês, não vai acontecer para o Carnaval. E o que acontece a partir de agora? As pessoas começam até, de maneira exagerada, procurar os exercícios de maneira muito intensa, às vezes não estão preparadas e acabam aí culminando em lesões, aquelas dores musculares que você não consegue dar continuidade no exercício. Então, claro, é muito importante que você que fez aí a sua promessa, que você cumpra ela, mas que lembre-se que você tem do ano novo até o Natal para fazer agora o seu projeto e não o que você prometeu do Natal até o ano novo. Muito bom. E vamos começar do básico aí, né? Muita gente opta ou inicia com a chamada caminhada, não é? Não é apenas caminhar, né? No sentido de, olha, tem ritmo, não é? Como é que eu faço uma caminhada que de fato funcione? Excelente colocação, Luciano, porque a caminhada é um exercício muito simples, é um exercício que você precisa de ter o conforto ali de um tênis, uma roupa confortável e ter um local para caminhar que seja agradável. Mas uma caminhada não é só uma caminhada, você precisa realmente de ter essa determinação de programação também. Porque a partir do momento que você coloca o seu corpo no ritmo acima daquele que ele está acostumado a lidar, você começa a trazer, sim, algumas modificações, há uma quebra da homeostase. E claro, que essa regularidade, essa orientação e o que é mais importante, essa percepção pessoal, você começar a entender qual que é o limite do seu corpo. Isso é o mais importante, tá? Por mais que você saia aí para fazer a sua caminhada, o que é excelente, é um bom exercício, mas que não se restrinja somente a pensar que você tem que caminhar vários e vários quilômetros no mesmo dia. Certo? Eu sempre brinco que agora em janeiro chegam aí os impostos, chega o IPVA, a gente conserta o telhadinho da casa lá que está com goteira porque vem essa chuva de vez em quando. Faça também o parcelamento das suas atividades. Parcele sua atividade em dias da semana, a manutenção que você não deu no telhado o ano inteiro, comece a fazer essa manutenção a partir de agora, porque o mais importante é que você comece. A partir do momento que começou, que respeite os limites do seu corpo. E ao respeitar os limites do seu corpo, que você entenda que tão importante quanto se exercitar é você descansar, se alimentar e, principalmente, procurar profissionais que te orientem. Desde o médico para fazer os exames ali, para determinar quais são os parâmetros, o profissional de educação física, o nutricionista, se está com alguma dor articular, o seu fisioterapeuta e por aí vai, certo? Os profissionais, eles vão te ajudar e vão ajudar muito, já que é um projeto, esse projeto tem que ter investimento, para esse investimento dar resultado, você precisa de ter, principalmente, autoconsciência. E de fato, né, a gente acaba observando aí que quando a pessoa não se programa, não faz essa ação como deveria, acaba abandonando, acaba se lesionando, enfim, né, o que seria um benefício acaba gerando às vezes prejuízo. Luciano, a maioria de quem não se programa vai ter um prejuízo. Tá? Se esse prejuízo não acontecer de maneira muito significativa, com uma lesão realmente, uma sobrecarga que pode ser renal, pode ser uma sobrecarga cardíaca, vai haver um prejuízo que às vezes ele não é notado num primeiro momento, mas a médio prazo pode acontecer. Tá? Eu sempre falo da história da sementinha. A gente está plantando uma semente
E para que eu pendure um balanço num galho forte, é preciso que essa árvore fique forte também. Então, dentro deste processo, é extremamente importante que você siga alguns passos, tá? Começar de maneira muito intensa é estar fadado ao insucesso, tá? É você realmente colocar o seu corpo numa situação ou colocar a sua saúde numa situação que não é a ideal. É aquela que vai trazer uma sobrecarga, e a sobrecarga, ao invés de ser benéfica, tá? Aquela promessa que você fez, ao invés de você conseguir um benefício, logo você vai estar abandonando, porque não consegue dar continuidade, você vai estar sendo limitado por um problema articular, um problema às vezes até orgânico, que vai fazer com que você pare. E às vezes parar de maneira mais aguda, por alguns meses, e o que vai prejudicar muito aí o seu processo, a sua saúde. Perfeito. Ana Lúcia colocando aqui, né, que sempre ouviu falar que a caminhada que não causa algum tipo de desconforto, né, uma dorzinha na perna, um ardorzinho, etc., não valeu. Né? Todo exercício físico é assim, né? Ele, de fato, no início vai incomodar. Luciano, a dor, né? O pessoal acha que para ter resultado tem que ter a dor. A dor ela acontece justamente porque há micro-rompeturas ali do sistema muscular e realmente essa dor acontece, né? A dor tardia, a dor no terceiro dia que você fez o exercício, mas não necessariamente você tem que ter um incômodo, tá? É justamente aí que está a orientação. Clara é a ideia que aquela musculatura que estava parada, ela começa a se movimentar. Aquela articulação, certo, que no momento ela não estava se movimentando, ela começa a se movimentar, ela vai trazer sim um incômodo, um pequeno desconforto, mas esse desconforto, essa dor não pode ser limitadora. Ela tem que te possibilitar que você dê continuidade no seu exercício ou que você entenda que você tem que respeitar o intervalo de descanso para aquela recuperação. Uhum. Também quando a gente fala aí na questão da caminhada, né, o Felipe colocando aqui, né, você falou de roupa leve, tênis adequado, etc. Ele pergunta isso, né, da importância de um tênis correto para a caminhada. Felipe, excelente pergunta também, porque o tênis correto, o tênis que te traz um conforto, ele vai melhorar a sua performance, tá? Aquela roupa que te traz um conforto térmico, ela vai fazer com que vai te possibilitar que você faça uma caminhada, além de mais confortável, por um tempo maior, numa velocidade, numa intensidade melhor, e isso vai trazer um resultado melhor também. Imagine você sair com um tênis que logo nos primeiros passos ele começa a te apertar, machucar o teu pé, aquela roupa que começa a causar aquele desconforto, aquele calor, vai fazer com que você desista mais rapidamente, porque é uma luta psicológica, viu, Luciano? Você tirar o seu corpo de um estado tranquilo, aquele estado de descanso, aquele estado que você não estava acostumado a fazer, e colocar o exercício inclusive, para quem gosta da área de pesquisa, ele traz um estresse, traz um estresse físico, traz um estresse metabólico, ele traz um estresse mental, que você tem que trazer esse equilíbrio aí, né? Eu vou conseguir ter determinação, porque, claro, depois de um dia de trabalho, Luciano, você chegar em casa e sentar, ir para o sofá, fazer o seu jantar, é o mais cômodo. Colocar o seu corpo numa situação onde você vai desafiá-lo, vai trazer realmente essa luta psicológica. Então, Felipe, é importantíssimo sim que na caminhada, no exercício, seja lá o que você vai fazer um esporte, você tenha esse equipamento, né, esse tênis adequado e essa roupa adequada também. Uhum. E lembrando também que às vezes você tem, né, olha, comprei aquele tênis top de linha, etc. Precisa de um tempinho de adaptação também, né? Tem o pessoal fala bastante, né? Tem que fazer o desenho do pé, né? Exato. Então é lógico, a gente tem aí pisadas diferentes, né? Existem basicamente 3 tipos de pisada, pronada, supinada e uma pisada neutra. É claro que você vai precisar que esse tênis também, no primeiro momento, né, ele traga ali uma adaptação ao seu pé. Essa adaptação acontece até que rapidamente, né? Aí, se a gente for entrar nas questões de tênis, de caminhada, claro, é a ideia que você vai ter que ter um tênis adequado para um tipo de atividade. Se você for fazer, por exemplo, uma caminhada na rua, um tipo de tênis. Uma caminhada onde você tem um terreno mais terra, você tem outro tipo de tênis. Então, tudo isso é importante. Você está adequado. Como você vai saber, certo, disso? Procurando os profissionais especializados em cada uma das áreas, tá? Uma coisa importante também de se dizer, Luciano, são aí para o pessoal que faz, né, a reabilitação, o pessoal dos fisioterapeutas. Então, às vezes eu tenho aquela dorzinha que começa a dar um desconforto, isso se resolve, às vezes, facilmente com a palmilha. Às vezes você tem uma frouxidão ligamentar
Isso se resolve com a prática de alguns exercícios. Então, a caminhada ela é importante, mas ela sozinha, talvez ela precise de alguns parâmetros também. Você precisa de mais de uma atividade, de mais de um profissional para te orientar. Também importante destacar aqui, não é, que a Vanessa coloca, que a gente estava falando, né, de roupa, de percurso, etc. Ela coloca também a questão de agregar o percurso, né? Depois de um tempo, o corpo se acomoda, né, naquela distância, e ela pergunta isso, né? O que é mais interessante? Acelerar, ou seja, mudar o ritmo ou alterar a distância? Vanessa, muito boa pergunta também, certo? Isso vai depender muito do seu objetivo, tá? Primeiro, vamos explicar da adaptação. A partir do momento que você coloca um desafio para o seu corpo, ele vai buscar esse desafio e se adapta. A partir do momento que ele se adaptou, ele traz poucas modificações ou nenhuma adaptação. Aí dentro daquilo que você vai fazer, eu vou melhorar, vou aumentar a minha intensidade, eu vou fazer, por exemplo, vou partir de uma caminhada para um trote, eu estou aumentando a intensidade, estou aumentando o meu condicionamento, estou aumentando ali, às vezes, a minha velocidade, certo, de curto prazo. Eu vou aumentar o meu percurso num tempo maior. Eu estou melhorando a minha resistência. E por mais que o pessoal às vezes não entenda, Luciano, é muito legal a gente pensar nisso, é mais importante para o processo de emagrecimento uma caminhada um pouco mais distante, onde você está ali 50%, 60% do seu batimento cardíaco máximo, por um percurso maior, do que uma intensidade no caso específico do emagrecimento. Porque a gente acaba utilizando uma fonte de gordura que é um pouco mais específica para esse tipo de adaptação. Para aquelas pessoas que querem melhorar o seu condicionamento, já começa um projeto bom, correr lá no final do ano a São Silvestre, essas pessoas precisam de mais intensidade, tá? Elas vão precisar aí de colocar um ritmo maior num tempo menor. Tá? Então, tudo isso depende muito, Vanessa, do seu objetivo. Se o seu objetivo é um objetivo mais de resistência, você vai precisar de melhorar, aumentar o seu tempo de percurso. Se o seu objetivo é melhorar o condicionamento, é melhorar a intensidade do seu treinamento, você vai, dentro do seu tempo, aumentar a velocidade da sua marcha, da sua corrida. Aqui o Paulinho, né, perguntando quem faz academia, como é que alinha aí a alimentação? Né? A gente ouve muito falar naquela coisa, né? Pré, pós-treino, né? Tem horário para se alimentar de acordo com o horário do exercício? Paulinho, obrigado pela pergunta. Sim, certo. Os horários aí, eles podem trazer alguns alimentos, eles são mais energéticos, né? Eles vão trazer ali uma energia maior para você fazer o exercício. Outros alimentos, eles são alimentos que vão trazer a recuperação, então muito desse perfil. Agora, o momento de se alimentar vai depender da hora do dia que você está treinando, por exemplo. Aquelas pessoas que treinam logo nas primeiras horas da manhã, já vai fazer de jejum ali o seu pré-treino, certo? Ela já vai depois para um treinamento e depois faz um pós-treino também, uma alimentação de pós-treino. Aquelas pessoas que treinam, por exemplo, no final do dia, certo? Elas podem utilizar um pré-treino específico e usar o seu jantar, às vezes, como um pós-treino, utilizar alimentos que são mais voltados à recuperação. Então, isso depende também, certo, da especificidade do treinamento. Mas, clara a ideia que também para cada pessoa, para cada metabolismo, para cada tipo de exercício, existe uma quantidade energética, uma quantidade proteica para que a pessoa faça. E isso também depende de avaliação. Outra questão muito importante para a gente levantar, Luciano, as avaliações. As avaliações, elas devem acontecer. O aluno deve ser avaliado, o aluno deve passar por uma anamnese, o aluno deve passar por uma pré-consulta, por uma pré-orientação nutricional para entender qual que é a rotina de alimentação dele. Porque hoje, às vezes, a pessoa quer mudar muito rapidamente ali a sua alimentação, quer fazer essa transição de forma muito arbitrária. O que faz também com que a desistência aconteça. Aquela pessoa que está adaptada a um tipo de alimentação, de repente, por uma moda, porque ela viu algo lá na rede social, ela começa a modificar totalmente a sua alimentação e nem sempre é saudável. Porque tudo aquilo que é muito, muito, muito restritivo, tudo aquilo que é muito exclusivo, tem os públicos, sim, que vão ter esse perfil, mas essa transição, ela também tem que ser gradativa. Como o exercício, ele passa por um processo de adaptação, a alimentação também deve passar por esse processo. Então, resumindo aí, entendendo esse conceito, né? Pré-treino, energia, pós-treino,
recuperação. Isso. Vamos dar exemplo prático aí, né? Que alimentos estão ligados à energia e que alimentos estão ligados à recuperação. Então, o grande grupo dos carboidratos, né, aqueles alimentos que são de carboidratos, você vai utilizar para te dar energia, tá? Aqueles alimentos mais proteicos, aqueles de recuperação, são alimentos que a gente vai utilizar mais no pós-treino. Mas essa combinação não pode ser muito exclusiva também. Porque é lógico que durante o meu treinamento eu estou utilizando fontes proteicas para fazer essa síntese proteica também. Mas esses alimentos específicos, a gente não vai falar de cardápios específicos, mas esses alimentos específicos, eles têm ali o seu momento de atuação. O que é muito importante também. Algumas pessoas começam a fazer grandes restrições de carboidrato, Luciano. Lembrando que o carboidrato é a nossa fonte de energia. Se ela optou por fazer um treino, que é também os grandes jejuns ali, uma estratégia de treinamento de alimentação, ela tem que se lembrar que ela vai diminuir, às vezes, a eficiência do seu treino, porque ela tem menos energia. Ela vai treinar, às vezes, num déficit calórico, o que vai fazer com que ela tenha que, em algum momento, ter essa recuperação. Então, essa alimentação ela também é muito específica. Mas o grupo dos carboidratos, eles trazem mais energia. O grupo das proteínas, elas trazem uma recuperação maior também. Lembrando que não há exclusividade. A gente vai precisar de alimentos proteicos e alimentos energéticos em todos os momentos do nosso dia aí. Muito bom. A Lívia aqui colocando, né? A gente vê muito a questão das pessoas que consomem os chamados whey, né? E ela pergunta, né? Quem não faz academia pode consumir whey? E com que finalidade consumiria? Ela está falando do whey protein, né, que é uma proteína. Essa proteína ela é utilizada mais rotineiramente no pós-treino. Tá aí um bom exemplo. O pós-treino ele é utilizado como whey. Mas o whey, por exemplo, nas minhas estratégias dos meus pacientes, eu utilizo o whey em outros momentos do dia, Luciano, para que o aluno chegue no treinamento e ele tenha essa reserva proteica também. Então a recuperação dele já começa enquanto ele está treinando e a gente esquece também que durante o nosso dia a gente tem também os desgastes, né? A gente tem um gasto que se eu permanecer quietinho ali, parado, eu tenho um gasto basal. Meu corpo consome energia. Então eu preciso. O whey, esse suplemento, né, em específico, ele é uma proteína. Quanto a utilizá-lo ou não treinando, há necessidade de aumentar o aporte de proteína? Ah, não, eu tenho uma restrição proteica de tal alimento, eu não consumo um alimento que é uma fonte de proteína. Com orientação nutricional, eu também tenho pacientes hoje que não têm uma prática regular, uma prática muito intensa de exercícios, onde como suplementação, lembrando que o whey é um suplemento, não é um alimento, eu utilizo esta suplementação como aporte proteico. Outro suplemento que é legal aqui, que o pessoal com certeza daqui a pouco vai perguntar, Luciano, sobre a creatina. A creatina hoje é o suplemento mais estudado, é um suplemento que traz muitos mitos e é um suplemento que utilizado para elevação da força, porque ela trabalha ali na fase, né, de metabolismo da força e vai aumentar o potencial de força. Só que a creatina ela não se limita exclusivamente ao treinamento. A creatina ela tem muitas funções, inclusive no nosso corpo, que não necessariamente você precisa de estar fazendo um exercício ou fazer uma grande rotina de exercício para estar utilizando o suplemento creatina. Mas tudo isso, claro, você precisa de estar orientado para poder estar tomando. Algum alimento que tem que ser evitado? Depende da pessoa, do momento, porque, por exemplo, bons alimentos. A gente tem aí, vou trazer algumas interrogações aqui. Ovos, leite, sempre isso traz muita discussão. Temos pesquisas para ambos os lados. O leite traz um processo inflamatório? Para algumas pessoas, sim. Para outras pessoas, o leite é extremamente necessário. Os ovos podem ali trazer um aporte maior para o colesterol? Para algumas pessoas, sim. Se eu tiver um consumo excessivo, sim, com certeza. Mas para outras, os ovos são extremamente necessários. Para algumas pessoas, a palatabilidade do ovo talvez não seja agradável. Então, por que para esse paciente eu vou fazer a indicação de ovos se eu tenho outras fontes proteicas? Então, para cada pessoa, para cada metabolismo, para cada situação, eu vou ter o sim e também o não. Depende muito da individualidade biológica e da especificidade. E muitas vezes a gente fala isso, né? Leite, né? Depende também de que leite, não é? Hoje a gente tem uma gama aí no mercado, pessoas que são alérgicas a determinada proteína, já tem leite sem aquela proteína, né? Enfim, já existe aí possibilidades, né? Sim, Luciano, muito bem colocado também, assim, hoje a própria indústria ela tem achado alternativas, tá?
Aquela pessoa que, por exemplo, tinha uma intolerância e não podia, às vezes, ter o contato com certos alimentos, hoje existe tanto na indústria bioquímica, na indústria farmacêutica, alguns procedimentos, tá, que não vai fazer com que a pessoa se prive de um alimento, quanto na indústria alimentícia. Hoje nós temos diferentes estratégias e por isso que essa gama tão grande hoje de possibilidades, onde as pessoas se confundem. O que deu muito certo para um paciente, aluno, cliente, pode dar totalmente errado para outro, porque tudo depende dessa especificidade. Também aí, não é, quando a gente fala a respeito desses alimentos, né? Então a gente não pode, né, ter falta aí desses alimentos que produzem energia, dos que vão dar reposição, né? Muitas vezes a gente vê rotinas restritivas, né? A gente via aí um período pessoal de academia, né, que era batata doce e frango, frango e batata doce, né, como se essas fossem as únicas fontes. Certo. Luciana, essas restrições elas são muito complicadas. Basicamente, se a gente fizesse assim, um apanhado bem geral, eu tenho aqueles alimentos energéticos, os proteicos e aqueles que são reguladores também, aqueles que funcionam na regulação do meu organismo. Quando eu faço uma restrição, essa restrição tem que ter um objetivo. Essa restrição está acontecendo por quê? Vamos entrar numa questão bastante polêmica também, no terreno bastante polêmico. O jejum intermitente. De quantas horas, como que eu faço, como que é o procedimento. Para algumas pessoas, se esse jejum ele tem um objetivo, ele vai trazer sim os seus resultados. Mas qual o fundamento de trazer um jejum ou uma dieta extremamente restrita em carboidratos se há uma perda de massa muscular, que é um tecido nobre? Que por uma tendência natural, já no envelhecimento, já na terceira idade, eu já vou ter essa perda de massa muscular. Para que fazer uma restrição se eu estou perdendo massa muscular? Só que para alguns atletas, principalmente quando a gente fala de alto nível, a gente entra no outro campo. Alguns atletas, sim, eles precisam de fazer alguns tipos de jejum, alguns tipos de dieta específica, mas para performance. No geral, no dia a dia, para o público comum, na maioria das vezes, eu vou ter o trivial. Eu vou ter uma alimentação repleta aí dos macronutrientes, das vitaminas. E o que é importante, que essas restrições elas sejam muito acompanhadas. Se é uma patologia associada, lógico que eu vou ter que ter uma restrição. Mas se eu não tenho um porquê de fazer restrição, ou de ter que tirar um alimento exclusivamente da minha alimentação, por que eu faço isso? Tá? Isso tem que ser muito bem colocado para que a gente não cause um equívoco e um prejuízo para a saúde. Alzira colocando aqui, né? Idade, né? Qual é o peso disso na hora de se escolher exercício e também alimentação, Sérgio? Alzira, é extremamente importante levar o fator idade como aí um dos fatores de avaliação também, tá? A idade, o gênero, o tempo de atividade física e quanto mais a gente for aí caminhando, né, para essa boa idade, para a terceira idade, nós vamos priorizando mais os exercícios, né? Eles têm que ser feitos em toda a fase da vida, mas nós vamos focando cada vez mais aí sobre essa preservação da massa magra, da massa muscular e da massa óssea, né? Que são os maiores prejuízos aí físicos causados na terceira idade. Mas em cada fase da vida aí, o corpo está agindo de uma forma, né? Então é muito interessante que a gente encontra hoje os adolescentes chegando na academia aí, Luciano, com toda a energia e tudo mais e trazendo sua sobrecarga. A gente tem que ficar puxando a orelha do pessoal ali, certo? Quando você já começa a ter essa consciência corporal e trazer o exercício para a função mais de saúde do que para a estética e ter a estética como uma consequência, isso começa a ficar mais gostoso. E claro que quem tem uma rotina aí de vida, de exercício, a gente vê que tem uma qualidade de vida muito melhor. É notável, Luciano, é notável para aquelas pessoas que realizam atividade durante um tempo, como que se melhora a qualidade de vida, certo? Como dizia lá na antiguidade Hipócrates, se o alimento é o seu remédio, o exercício também hoje é um grande remédio, porque te previne, né, de tomar, hoje entrar num processo patológico, mas essa associação hoje, muitíssimo importante, da atividade física, do exercício, da alimentação, e olha para mim aqui, ó, e do descanso, do sono, da qualidade do seu sono, de você descansar a sua mente, de você descansar o seu corpo, é extremamente importante. Esse tripé da saúde, atividade física, alimentação e sono e descanso, é realmente assim o alicerce da boa saúde. Também, não você coloca aí o sono, né? A gente sempre fala do tripé, né? Alimentação, exercício, sono.
são pilares aí para a qualidade de vida e um alimenta o outro, não é? Às vezes a pessoa está reclamando que está com insônia, mas aí você vai ver a rotina, não pratica nenhum exercício, passa a praticar, melhora o sono, uma coisa puxa a outra. Sim, Luciano, uma coisa é consequência da outra, né? Se eu canso o meu corpo, eu vou ter um sono melhor, eu vou ter uma alimentação melhor. Por quê? Porque a minha digestão vai ser melhor, o funcionamento do meu corpo é melhor. Então a gente cria, se existe um processo aí de um ciclo vicioso, né? Vamos supor assim, ó, eu não faço atividade física, eu entro num processo patológico, essa patologia faz com que eu fique mais inerte ainda, mais parado ainda, que vai fazer com que eu adoeça totalmente e não consiga fazer o exercício. Se a gente reverte esse quadro, eu faço uma atividade física, melhoro a minha alimentação, melhoro o meu sono, vou ter mais qualidade de vida, que vai me dar mais disposição para fazer o exercício, me alimentar melhor, ter um psicológico melhor, um descanso melhor. Então, assim, esse processo vicioso se torna virtuoso, né? Então, isso é muito importante. Perfeito. E é interessante isso, porque às vezes as pessoas querem resolver hoje tudo na base do remédio, não é? Ah, não estou dormindo bem, vou lá e pego um remedinho, ao invés de pensar no exercício. Sim, o processo, Luciano, é lógico que ele é mais lento, certo? É muito mais fácil, mais cômodo, né? No sentido de tempo, eu ali ter, às vezes, um ansiolítico, eu ter uma medicação que vai me trazer o sono, do que eu entrar numa prática, tá? E claro, vou frisar aqui que você que tem uma prescrição médica, não deve abandonar a sua prescrição médica sem ter um acompanhamento também. Mas uma coisa é aqui uma garantia, eu posso te afirmar, Luciano, que aquela pessoa que começa a atividade física, melhora a alimentação, vai melhorar sim a sua qualidade de vida e com certeza você vai ter uma adequação melhor do seu medicamento. Se você não tirar esse medicamento aí da sua rotina, você vai ter uma adequação de dosagem melhor. E o que isso traz de importância? O nosso imediatismo, né? Que está hoje lotando as academias. A gente começa janeiro aí com as academias lotadas, com as vias de acesso muito lotadas. Isso é ótimo. Se você tomou essa atitude, parabéns. Mas lembre-se que nós temos aí mais estações, não é só o verão, certo? Nós temos estações no inverno que você vai ter que continuar essa atividade, vai aumentar um pouquinho da sua fome, vai ter aquele outono seco, onde você vai ter que ter uma hidratação um pouquinho diferente, vai ter alguns momentos que o verão vai te trazer aquela temperatura mais árdua, que você vai ter que ter uma regulação melhor ali da sua temperatura. Então, faça uma programação. Assim como quem pensa num plano de voo, faz toda a rota para chegar no destino, o arquiteto faz todo o planejamento ali, o engenheiro para se construir uma casa, pense da mesma forma com o seu corpo, com a sua saúde. Faça um planejamento, trace sua rota de voo, faça a arquitetura ali para você chegar no final com isso tudo, com essa estrutura bem sólida e que não seja só um projeto de verão. A Rose, né, a gente falou aí de exercício ligado ao sono, mas ela coloca também a questão de alimentação ligada ao sono, né? Que tipo de alimento comer mais à noite que vão ajudar nesse processo? Sim, Rose, legal, hein? Sua pergunta ela é muito, muito boa mesmo, porque uma preocupação, lógico, é com a nossa alimentação. Aquela alimentação mais densa, mais pesada, claro que ela vai prejudicar o nosso sono. Nós podemos ver aí, né, Luciano, que mesmo nas festividades onde nós tivemos essa alimentação e nos cansamos, como o nosso sono ficou prejudicado, não só pelas horas, certo, que foram aí diminuídas, mas pela nossa qualidade. Então, a alimentação mais leve, certo? E sempre seguir esse ciclo, né? A gente vai seguir o ciclo do dia aí. Conforme o dia também vai tendo aí os seus picos, né? Você pode ver que no meio do dia você tem uma digestão melhor. E conforme você vai ali, acontece o entardecer, o anoitecer, a sua digestão ela fica mais lenta também. E ter alimentos gordurosos, alimentos pesados, alimentos de grandes potenciais energéticos nesse momento do dia vai trazer sim um prejuízo para o seu sono. Então é importante que a gente pense, tá, também na qualidade do sono. Uma questão importante também, Luciano, que a gente pode pontuar aqui, são aquelas pessoas que fazem atividade física à noite e que também têm o sono prejudicado. Tá? Essas pessoas que têm essa característica de fazer o exercício, certo? O exercício aumenta a sua frequência cardíaca, aumenta a sua pressão arterial para você sustentar esse exercício, tá? Até chegar nessa fase de equilíbrio de novo, às vezes demora um pouquinho. E as pessoas que se exercitam aí à noite, elas podem também ter o sono prejudicado por estar fazendo exercício à noite. Para essas pessoas, basta uma alternativa, modificar o horário do exercício.
falando em alimentação aqui, Regina, não é? Ela está dizendo aqui que ouve muito aí nutricionistas falarem a respeito da chamada comida de verdade. O que seria comida de verdade? Luciano, é muito legal, né? Porque a gente sempre fala aquela questão toda do descascar mais, desembalar menos. Todo mundo sabe o que é uma comida de verdade, né? Quanto mais natural for um alimento, mais de verdade ele é, né? Quanto mais ele passar por um processo aí de indústria, mais artificial ele é. É interessante porque a gente tem, por exemplo, pontualmente agora que a gente está tendo um aumento aí da dengue, muitos pacientes chegam e falam assim, ó, eu comprei uma água de coco. E é uma água de coco reconstituída. Então, assim, você tem que prestar atenção também na rotulagem hoje, justamente por quê? Porque a indústria, ela traz essa questão de estar produzindo muito. E o de verdade é aquilo natural. Então, aquilo que, se você conseguisse, o ideal seria a gente ir lá, colher e já se alimentar, né? Ou trazer o mais possível da natureza. Claro que isso não é possível. A gente hoje tem que passar por alguns processos para isso. Mas, clara a ideia que se está ali, certo, dentro de uma latinha, e você viu que o rótulo tem muitas letrinhas, é porque aquilo não é natural. Geralmente a gente tem aí, vou falar do iogurte. O iogurte, quanto mais produtos, só de um produto específico, né? Quanto mais ele tiver descrições ali do que ele é fabricado, menos natural ele é, menos de verdade ele é. Então tem que ficar de olho. E é interessante isso, né? Quando você começa a ler rótulo, observar. Esses dias eu estava no mercado e eu vi um suco de caixinha tradicional, né? E aí eu fui ler uma coisa na descrição, estava assim, 10% suco, né? Ou seja, 90% não é suco. Isso, né? E agora aconteceu uma legislação muito boa, né? Se você, para quem é mais atento aí, viu que agora está maior ali, ó, grande quantidade de açúcar, este alimento produz grande quantidade de gordura, que é uma legislação e que é muito importante. Então, às vezes a gente não está comprando um suco, esse suco é menos natural. Sabe? Nós temos que falar aí também da questão muito voltada aos custos, né? Claro que hoje tem essa questão também do custo, acaba tendo aí, para o natural, tendo um custo maior do poder aquisitivo, mas claro que quanto mais natural, mais saudável. E o suco aí, você faça essa observação que o Luciano acabou de fazer. Procure ali e veja quantos por cento de suco. Você vai se surpreender. Existem produtos aí com menos de 10%. Eu achei absurdo isso, né? Que você está pagando 90% de água com açúcar. Exato. Não é? Também é interessante, né, a gente destacar uma questão aqui que a Amanda coloca, não é? Muito se fala dessa questão do custo. Mas se a gente for para a parte da feirinha, ali, não é, em qualquer mercado, ela fica mais em conta do que o restante, não é? Ela tem essa questão de fato de, olha, né, não posso comprar em quantidade porque a conservação não é tão grande quanto que está embalado, etc. E eu vou ter que preparar esse alimento. Mas assim, quando a gente fala de fruta, o preparo é tirar a casca e comer. Né? Se eu desembalo ou descasco, eu vou ter o mesmo movimento aí. Isso, Amanda, é isso mesmo, Luciano, certo? Eu hoje ainda tenho possibilidades, né? Nós estamos numa região ainda que nos presenteia muito, com pessoas que estão vendendo as verduras na rua, aquele produtor que a gente ainda consegue comprar em pequena quantidade e ainda consegue minimizar um pouco desses custos. Claro que a indústria ela diminui muito o custo por causa da grande produção. Mas, Amanda, muito bem colocado, eu consigo hoje ainda fazer uma alimentação de maneira saudável, fazer uma alimentação, como disse aí, de verdade, né? Porque às vezes eu vou achar que eu estou comendo uma coisa muito boa e estar atento a isso, ao que eu estou colocando, certo, no meu corpo. Porque vou trazer uma provocação aqui muito interessante, Luciano. Vocês já pensaram que tudo aquilo que eu me alimento torna-se parte do meu corpo? Porque aquilo que eu estou comendo, aquela proteína que eu estou comendo, ela vai se transformar em parte do meu corpo, no tecido muscular, na parte óssea. Então, assim, o alimento que entra pela sua boca se torna parte de você. Perfeito. Rose, também com uma questão interessante, né? A gente falou de pré-treino, pós-treino. Aonde que as frutas entram nisso aí? Rose, eu poderia te falar que as frutas entrariam em muitos momentos, né? As frutas podem entrar aí como um processo de carboidrato, pela frutose, mas as frutas podem entrar também no processo funcional. Elas são ricas em fibras. Então, se eu for colocar vamos dizer, esse trânsito intestinal, Luciano, que muitos autores hoje chamam o intestino do nosso segundo cérebro, porque as emoções estão ali. Se eu estou com uma emoção adrúpita,
ou me constipa, ou eu tenho, certo, uma diarreia. Então, assim, as frutas, elas fazem parte de um grande processo aí. Eu poderia enquadrar elas em todos os momentos aí, tanto na produção aí de energia, quanto na parte funcional, dentro das fibras que elas produzem. E aí, tá aí. Vamos dizer, uma fatia da alimentação que o pessoal tem se esquecido, certo? Das frutas, extremamente importante. Uma porção de fruta diária, ela está dentro da rotina saudável. Eu vou perguntar para você que está nos assistindo aí, você já fez a alimentação da sua fruta hoje? Porque é importante. Então, pré ou pós, está certo aí. Está certo. Tem que consumir, não é? A gente vê muito a questão das fibras, não é? Que, na verdade, a gente consome fibra, mas consome a fibra, vamos pensar quando a gente pensa num arroz, não é? Que também teria aí. Ele já é limpo, né? Ele já é refinado, entre aspas, aí até ficar branquinho e tal. Aí vai lá o pessoal e lava ainda e tira um pouquinho mais ainda da propriedade. A gente cozinha essa fibra. Exato. Né? A gente consome pouca fibra mais natural mesmo, né? E isso para a gente faz falta na rotina do brasileiro. Ó, Luciano, eu estou achando que você já pode ali fazer essas prescrições também, porque foi muito bem colocado. São questões também no preparo do alimento. Vamos entrar nessa questão que é bem gostosa também. Eu tenho que estar atento como que eu preparo esse alimento, sabe? Para não estar destruindo muito daquilo que o alimento traz como natural, tá? Uma fruta, ela vai ter um potencial de fibra muito importante. O arroz, por exemplo, eu vou falar de uma experiência muito particular. Eu mudei o tipo de arroz que eu me alimentei, eu senti uma diferença no paladar, porque eu estava adaptado àquilo. Mas foi um processo também de adaptação. Então, o açúcar passa por vários e vários processos, tá? E eu consigo trazer substituições hoje do próprio açúcar pelas frutas. As frutas, você pode ver que hoje existem sucos voltados a sucos de maçã, por exemplo, que substituem o próprio açúcar. Então, há de se fazer essas substituições, ela também depende de um processo, né? As nossas papilas gustativas, elas são muito sensíveis para fazer a transição do café. É muito legal quando você pergunta para a pessoa assim, ó, você toma café com açúcar? Parece que nós temos só dois grandes grupos, eu tomo com açúcar ou eu tomo totalmente sem açúcar. Ninguém fala assim, eu tomo com um pouquinho de açúcar, aí tem a questão do adoçante, mas essa transição, para quem toma um café com açúcar, de um dia para o outro, tomar um café sem açúcar é extremamente difícil. Passe por um processo, vai diminuindo o processo do açúcar, porque o açúcar é outro grande danoso aí. Eu vou trazer uma curiosidade. O paciente falava ontem assim, nossa, eu estou tendo dificuldades. Aí ele foi relatar a farofa. Se a gente pegar hoje uma colher de uma farofa, ela tem a mesma quantidade de quilocalorias que um pão francês. E às vezes a gente tem que estar atento a esses detalhes. Ninguém tropeça em montanha. A gente tropeça são nas pedrinhas. Exato. E entender isso, né, de novo, né, quando a gente fala aí na produção, né, compra a farofa lá no pacotinho, né, ela vai ter esses atributos. Faça uma farofa em casa, vai ter outros atributos, não é? Então, sempre aquilo que eu produzo vai me dar mais satisfação de alimentação, mais qualidade, né, do que está embalado. E isso, Luciano, quanto mais artesanal, melhor, né? E que bom, quem tem as vovós aí, né, que tem as receitas, não deixe que essa geração, né, ou que essa tradição pare, certo? Vá lá, aprenda com a sua vovó, aprenda com sua mãe as receitas, certo? Como é gostoso quando a gente faz um iogurte caseiro, né? A gente perdeu, você vai lembrar, Luciano, tem gente que talvez não vai nem saber do que eu estou falando, a isca da coalhada, sim, certo? Que coisa interessante, né? Aquela coisa que na minha infância era tradicional, minha mãe ter a isca da coalhada na geladeira para fazer outra coalhada. A gente tem perdido muito, por quê? Porque hoje eu chego no supermercado e tem lá um produto escrito coalhada, mas que na verdade tem muitos outros produtos que representam ou dão um sabor artificial de uma coalhada. Então, tá atento a isso também. O artesanal, o construído por você, o feito por você, é muito saudável, muito gostoso e que vai trazer aí, com certeza, uma saúde maior. Muito bom. Voltando à questão das fibras aqui, né, a Viviane perguntando, né, a gente falou do consumo de frutas, etc. E ela coloca isso, né, também no consumo de frutas, como aveia, grãos, chias, etc. Né, se isso na rotina faz diferença também.
Muita diferença, Amanda, porque eu melhorando, certo, esse trânsito intestinal, então imagine mesmo como um trânsito, tá? Vamos imaginar agora as ruas que ficaram superlotadas aí com as caminhadas, e eu preciso de um trânsito para isso. Se parte das pessoas resolvem parar, o trânsito intestinal para. E as fibras, elas fazem com que isso aconteça, certo? Com uma fluidez melhor. Importante lembrar aqui também, Luciano, que sempre o aumento de consumo de fibras tem que estar associado ao aumento da hidratação, para que eu não crie um efeito de uma rolha, tá? Porque às vezes as pessoas aumentam muito ali o consumo de fibra e não aumenta o consumo também da hidratação, porque essa fibra ela vai ter esse trânsito melhor também associado à hidratação. E já vou deixar aqui mais uma provocação. Como está a hidratação de você que está nos assistindo? Que a gente fala tanto da saúde, eu estou preocupado hoje com a minha alimentação, estou preocupado com o meu exercício, estou preocupado com o meu sono, mas a sua hidratação, como é que ela está hoje? Muito bom. Sérvio, eu quero agradecer aqui sempre a participação, o carinho conosco, deixar o espaço à disposição, né, e convidar o pessoal para te seguir aí, né, para conhecer um pouco mais do seu trabalho. Legal, Luciano. Sabe que para mim é assim, muito gostoso estar aqui nesse bate-papo, tá? Eu sinto-me em casa, sempre falo isso para os amigos. E aqueles que quiserem mais dicas, tem o Sérvio Buccioli lá no Instagram. Nós estamos agora com matérias aí quinzenais no Jornal da Cidade. Então, essa semana já vamos falar dessa sobrecarga. E para aqueles que quiserem uma orientação mais particularizada na nossa consultoria, 99127-9331, 99127-9331. Se quiserem tirar suas dúvidas, é muito legal. Essa é a minha profissão, sabe? É isso que eu estou disposto a fazer. Quem não vive para servir, não serve para viver. Acho que é por isso que meu pai já colocou aí o Sérvio, para poder estar servindo você também que nos assiste com todas essas orientações.